O canal Crimes e Efeitos não se responsabiliza pelas falas de convidados ou terceiros. As opiniões são baseadas em relatos recebidos. Garantimos espaço para o contraditório e o direito de resposta. Dito isso, agora é com você. Ouça, pense e tire suas próprias conclusões. E não esqueça de seguir aqui nosso canal, ativar o sininho, compartilhar e comentar. Olá, eu sou a Camila Camasmin, estudante de Direito, e este é o Crimes e Efeitos. Aqui, analisamos crimes reais, relacionamentos abusivos, narcisismo e questões legais, explorando seus impactos na sociedade. O podcast traz profissionais da área para um debate aprofundado, enquanto eu, como estudante e representante do público, faço perguntas, questiono casos e, quando possível, converso com familiares das vítimas. Porque informação é poder, e entender o crime é um passo para combatê-lo. Olá, eu sou a Camila Camasmi e hoje nós vamos falar sobre uma jovem de 21 anos, grávida de 3 meses, foi assassinada com mais de 10 disparos em frente à sua casa. Principal acusado, seu ex-namorado, policial militar, que não aceitava a gravidez. Ao lado dele, outro homem é apontado como cúmplice do crime. Ambos já são réus e aguardam julgamento pelo feminicídio que chocou Pernambuco. No episódio de hoje, vamos ouvir a mãe de Maria Clara e logo depois a gente vai conversar com o Dr. Emanuel, que é secretário da comissão do Tribunal de Júri de Pernambuco. Vamos chamar então agora a Simone, mãe da Maria Clara. Olá, Simone. Oi, Camila, boa noite. Boa noite. Simone, infelizmente a gente está se conhecendo dessa maneira. Eu queria que você me falasse um pouco, primeiro que você se apresentasse e depois a gente começasse a falar da sua filha. Primeiro eu quero que você se apresente. Eu sou Simone, a mãe de Maria Clara. Simone, vamos falar aí quem é Maria Clara antes de todo o ocorrido. Quem é Maria Clara? Maria Clara era uma menina muito esforçada, muito estudiosa, tinha se formado para técnica de enfermagem e gostava muito de cuidar dos sobrinhos, que era a vida dela, e aconteceu dela engravidar, né? Estava com esse namorado dela, o PM João Gabriel. Era um namoro meio assim, que escondido, entendesse, Camila. Ele só ia para minha casa tarde e da noite e queria que a gente ficasse dentro dos quartos para ninguém ver ele chegando, entendeu? Só que eu sempre via, todas as vezes que ele ia, eu via, entendeu? Me fala uma coisa um pouquinho antes desse namoro. Qual era o sonho de Maria Clara? Como que ela era como filha, como amiga, como irmã? Que ela tem uma irmã, né? Me fala um pouquinho antes de conhecer essa criatura aí que fez o que fez. É verdade. Maria Clara era uma menina sonhadora, ela sonhava em ser enfermeira e para cuidar da vida do próximo, né? Ela adorou quando ela fez os estágios dela. Era a área que ela gostava, era cuidar dos outros. Cuidava dos sobrinhos, era a vida deles. E até hoje em dia eles sentem falta dela. Então, assim, uma menina muito meiga, muito família, assim, muito. Uma menina do bem. Ela é uma menina do bem. Eu costumo dizer que Clarinha era uma menina sem palavras para expressar uma pessoa como aquela, de tão boa que ela era. Entendeu, Camila? É Ela isso, era a Maria filha Clara. mais nova ou a filha mais velha? Era mais nova, a caçula. E aí ela conheceu essa pessoa, aí, esse ser humano. Como que ela conheceu? Aí podemos já entrar nessa linha.
Ela já teve outro relacionamento, né? Outros relacionamentos, graças a Deus, em casa, tudinho. Só esse, João que ela conheceu, ela foi lá, ela estava na parada do ônibus, lá na esquina, que é onde ela pegava o ônibus, né? Lá perto de casa. Então, assim, tal dia, certo dia, ele passou vindo da academia e se apresentou a ela, entendeu? Porque ele mora lá perto da gente, da casa que a gente Aí tinha lá, vocês que já tinham agora a se gente não visto, está mais pelo lá, menos né? de vista. Oi? Desculpa, pelo menos de vista vocês já tinham se. Já ele já tinha me visto, e ele, Clarinha, sempre ia assim, eu trabalhava lá próximo à casa da gente lá, conhecia todo mundo da comunidade, e já tinha visto ele algumas vezes, e Clarinha também, né? Só que nada, só nesse dia que ele mesmo se apresentou a ela na parada do ônibus, ela estava indo para o curso, ela ainda estava estudando enfermagem ainda, E aí, quando ela conheceu ele, se apaixonou. se apaixonou. Aí começaram, né, troca de celular, de número, se falando, tudinho. Ela chegou a dizer a gente que conheceu ele, policial, não sei o quê, e que ele morava ali, né? Ali pertinho, para a gente ir para a casa da gente, e a gente tinha que passar na esquina da rua dele, entendeu? Aí, assim, é, Quanto tempo relacionamento, eles namoraram? ca- 3 anos. Esse relacionamento, assim, meio que calado, né? De vez em quando ele aparecia. A última vez que ele foi lá, eu tinha visto ele lá, que foi até no dia do açaí, entendeu? Só que ele levou um açaí envenenado para ela nesse dia. Só que ela escondeu de mim, né? Mas ela questionou com minha outra filha e com a tia, entendeu? Aí minha irmã sempre Mas dava antes conselho. de chegar nesse extremo, antes de chegar nesse extremo, vai lá no primeiro mês de namoro, ele dava algum indício, ele tinha algum sinal? Como que era o início desse namoro deles? Camila, não era um relacionamento feito, eu falei, de assim, tipo, de apresentar aos pais, aquele relacionamento saudável, né, que ela costumava ter dos outros que ela tiveram, que era relacionamento que eles viviam lá em casa, tudinho, e com o João, ela não tinha isso, sempre era às escondidas, ela ainda chegou aí com ele, que eu fiquei sabendo, para casa do avô, para casa do avô dele para ficar com ele, porque lá, sempre quando ele ia para lá, a gente tinha que se esconder. Mas Ah, por tanto quê? é que o pai. Não sei, assim, e também eu não sei como é que Clara, ela não questionava isso, ela é uma menina tão inteligente, tudo, e assim, não questionava isso, né? Eu acho, não sei se ele ameaçava ela, não sei como era. A gente não Mas tinha que sabe. se esconder mesmo, ninguém podia saber, ninguém sabia que os dois Era, estavam juntos? não, eu sabia e eu sempre via quando ele chegava, até porque ela dizia, mãe, a João chegou. Aí eu fiz, tá bom. Aí eu cheguei a ver até ele já subir. E da última vez que ele foi, eu a vi. Eu tive que ir lá onde ela estava com ele. Entendeu? Só não falei com ele, porque Ele ela era não queria. ciumento com ela? Eu não sei dizer, Camila. Agora, assim, para mim, eu acho que ele, ou ele ameaçava ela alguma coisa, entendeu? Que ela ficou assim, ela guardou para ela isso, entendeu? Que ela tinha, mas ela tinha, eu acho que um certo medo dele de fazer alguma coisa, entendeu? Ele era policial, certo? Ele é policial, é sim. E nesses 3 anos, vamos dizer que de idas e vindas, sei lá, que é um que não dá nem para falar como que era o relacionamento deles, porque eu nunca vi um relacionamento que você precisa se esconder. É Ela verdade. chegou a conhecer a família dele, chegou a ter contato? Ela só conheceu o avô dele, que mora num bairro ali próximo a gente, lá. Aí ela chegou a conhecer, porque já foi para lá com ele. Só. Não foi apresentada a mãe, nada. Nada. Durante Nem ele, 3 anos, então amigo. realmente ela estava muito Era apaixonada, feito porque um em ficar. 3 anos É, era feito um ficar, né, Camila? Um ficar, um namoro de estranho, assim. Assim, eu quis me meter, mas ela não, eu acho que ela tinha medo dele fazer alguma coisa comigo, aí ficou aquilo para ela, né? Porque umas 2 vezes eu pedi a ela para conversar com ele. E principalmente depois que ela engravidou, foi que eu pedi a ela, ela não, ela fez, não, manhã,
não se meta não, deixa que eu resolvo, ela disse. Pronto, foi o que ela disse. E Aí, pronto. a irmã dela mais velha, comentava alguma coisa, falava alguma coisa, Dizia, sempre percebia? dava conselho a ela, percebia, dizia que isso era estranho de a gente estar se escondendo. Às vezes ela discutia assim, tudinho, mas ela também não se meteu, só com elas duas, né, em casa, que elas batiam a boca lá. Muito estranho. E aí passou esses 3 anos. Aí E aí passou. ela descobriu que estava grávida. Foi. Descobriu que estava grávida. E aí como que foi esse momento? Ela chegou para dizer, né, a gente em casa, mãe, eu tô grávida. Eu fiquei assim, parada, pensando. Aí, Eduarda, meu Deus, não sei o quê. Ela disse ao pai depois. O pai também ficou surpreso também por ela ser a mais nova, né? E, e ela foi e disse a ele. Ela foi fazer o teste. Ela foi fazer o teste. Aí deu positivo, aí fez o ultrassom todinho. Aí pronto, foi dizer a ele. Aí, a partir do momento que ela falou para ele, aí começou, né, as ameaças, né, vou resolver, vamos tirar, e não sei o quê. Queria pagar as coisas, procedimento, ela não quis. Ela chegou a comentar comigo, ela disse, mãe, a João não quer não, quer que eu tire, quer tirar. Eu disse, o que é que eu faço, mãe? Ela disse, ela perguntou, né, eu fiz, Clarinha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, nem que tire, nem que não tire, entendeu? Você que sabe, eu disse a ela. Mas assim, quando ela descobriu, você sentiu que ela ficou nervosa? Você viu que ela ficou com medo, ela ficou feliz? O que que você sentiu? A gente está passando aqui algumas fotos da sua E filha, ela, por sinal, muito linda, por sinal, sua filha, assim, é verdade. realmente muito linda. Eh, Você sentiu que ela ficou feliz? O que que você sentiu ali de quando ela descobriu que estava grávida? Ela ficou feliz, né, por ela ser mãe, e ao mesmo tempo ela ficava tensa, entendeu? Ela ficava meio tensa, ia trabalhar tensa, e ele no ouvido dela, e aquele aperreio todinho. Aí elas conversavam, né? Ela e a irmã dela conversavam. Aí, mas eu notava ela meio tensa, meio aperreada. Eu, quando ela ia para as clínicas, eu chamava o Uber para ela. E ela, meu Deus, manhã, os pais tudo acompanhando aqui, as mães aqui, eu sozinha. Aí eu dava conselho a ela, falava com ela. Olha, tanta coisa, Camila. E qual momento que vocês da família descobriu que ele estava ameaçando ela por causa da gestação? Não, assim, a gente não descobriu, né, que aqui ele estava ameaçando, mas eu, na minha cabeça, na cabeça da irmã dela, a gente pensa que ele fazia isso, entendeu? Pressionando ela. Ele dizia que ia resolver, né? Que ia resolver, e ela cobrava, falava, e ele disse que ia resolver. Tanto é que nesse dia ele. Eu E o estava que até que é com ela. resolver uma gravidez? Eu não entendo. O que que é resolver Eu uma também, gravidez? Uma gravidez. eu também não entendo. Eu também não entendo, porque ali estava pequeno ainda, né? Ainda ia se passar mais meses, tudinho, e ia resolver o quê? Eu não entendi. Mas Clarinha era tão Gravidez você ingênua. resolve. Ficou grávida, 9 meses, Pois daqui 9 meses vai nascer essa criança. Como que se é resolve uma verdade. gravidez? Pois é. Aí eu Aí ela pegou, disse, não, eu não vou, eu vou ficar, eu vou ter o bebê. Eu não vou fazer isso não, isso é uma vida, ela disse. Aí eu fiz, tá certo. Aí ela disse ao pai que o pai era PM, o pai também já não gostou. O pai nem conhece, nem sabe, nem sabia assim a fisionomia dele, para tu ver como é a história. Nem conhecia ele. E Eu nem conhecia depois porque que ela ele engravidou, ele não foi até aí? foi, não. Ele não era um homem, não. Não, que Ele ele é um não era homem, a animal. gente já viu, a gente já É, percebeu, né? ele é um animal, né? Um covarde. Ele é um Eu acho que covarde. nem animal, coitado dos animais, né? A gente É fala isso, verdade, não tem nem é nome. verdade. É, não tem não, nome não. Eu sei que o nenê, ela não sabia que era uma menina, mas se fosse uma menina já tinha nome. Já tinha nome, uma menina, ia ser Aurora. E se fosse um menino, ia ser Otto, ela disse. Ela já Otto. tinha escolhido, Otto. E assim, ela Aí já eu estava com dizia a quase ela, quantos meses?
ia fazer 4 meses na outra semana da que ela faleceu. E o que a senhora lembra desses 4 meses? Assim, com a sua filha, e esquece esse negócio, vamos falar esse negócio, esse cara aí, esquece ele nesse momento. Esses 4 meses, a senhora ia ser vó, É né? Como verdade. foi, qual é a lembrança que você tem desses 4 meses? A gente fazendo planos, a gente, eu e ela tava assim, a gente escolhendo como ia ser, que ela queria fazer um chá de revelação, como é que ia ser o bolo. Eu ainda tenho foto do bolo ainda no meu celular. E ela falando essas coisas, né? Foram as coisas que mais me marcou durante esses 4 meses. Ela dizendo essa parte de estar as outras mães acompanhadas e ela não, entendeu? E é, essas coisas que não saem da minha cabeça, não. Eu estou vivendo, eu costumo dizer que eu estou vivendo, né? Mas Sobrevivendo, né? sobrevivendo, né? Mas apesar de ter minhas filhas, meu neto, agradeço a Deus por ter enviado a Aurora. Não foi por ela, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Veio pela minha filha mais velha. E E a sua filha mais velha, foi o um que presente. ela relata desses 4 meses? Muita. Ela fala que elas duas conversavam muito, assim, muita luta dela, né? Que ela trabalhava, Maria Clara, como promotora no supermercado. Era muita luta, era muita pressão. Ela tendo que fazer as coisas sozinha, né? Arcar com as coisas sozinha. Os, os exames, ela fez ultrassom, deixou tudo certinho, entendeu? E tudo só ela fez. Ela sempre falava isso, dava conselho à irmã de que isso não dava certo, não prestava, tudinho, mas Clarinha era uma pessoa tão reservada que ela se intrometia, eu costumo, a gente estava até conversando, eu e minha outra filha aqui, ela se intrometia no relacionamento da gente, mas no dela, nesse, ela não deixou. Não sei se ela Acho que era por medo. pressionada, eu acho que sim, eu acho que sim. E vamos chegar um pouquinho mais próximo do, do acontecido. 4 meses, não tem barriga ainda, né? Bem pouquinho tinha, Um pouquinho. O seu, era. o seu esposo estava feliz, vocês estavam todos felizes. O que seu esposo fala desses 4 meses? Que vocês devem ter essa conversa. Assim, ele é meu ex-esposo, Camila. Eu, Ah, tá. assim, eu estava aquele momento, eu estava com eles. Aí, mas já tinha, né, o relacionamento acabado. Mas ele não tem muita conversa com a gente, não, entendeu? Ele não tem, não, muita conversa, não. Ele apenas não Então, queria, né? Não queria. Para ele não queria que ela engravidasse, que fosse de um PM, porque ela mesmo disse a ele que foi um PM. Aí ele pegou, conversou com ela tudinho. Mas Clarinha era assim, reservada. a Ele gente não viu. consegue dominar, né, com quem as pessoas vão se relacionar, nossos filhos vão se relacionar, a gente não consegue dominar. Faz parte, né? A gente não, obviamente que ninguém quer que se relaciona com um monstro desse. Isso, É isso verdade, daí é ninguém quer. verdade. Aí, Simone, naquela semana, você sentiu que sua filha, que a Maria Clara, ela estava mais tensa? Você sentiu que ela estava ou não? Ou que ela nem imaginava o que poderia estar acontecendo? Ou você viu que ela estava com medo? É que, na verdade, uma semana não. Um mês antes, ele já tentou, Foi. é, né? Infelizmente, eu não, como que eu vou falar para não ser rude? Ele já tentou tirar a vida da sua filha um mês antes, né? Foi. Então, vamos falar desse um mês antes. Esse um mês antes, como que foi? Como que ele tentou já tirar a vida da sua filha? E da sua filha e do filho dele?
É verdade. Ela tinha comprado, eu não sei se foi ela que comprou, eles que pediram na hora, ou se foi, eu acho que ele já tinha trazido, o açaí já estava com a substância dentro, né? Aí no momento que ele pediu água, eles estavam lá numa área da minha casa lá, ele pediu água, aí no momento que ela foi lá dentro e voltou, ele fez isso, ele colocou a substância, né? E quando ela botou a colher na boca, aí ela sentiu o amargo, né? Mas também, aí ela questionou comigo na hora, mãe, eu estou comendo aqui um açaí, o granulado está amargando. Eu fiz, ligue para lá para trocar. Eu disse a ela aí ela fez, eu liguei. A mulher disse que pode ser o granulado. Eu disse, não, manda trocar. Ela fez, tá bom, manhã. Aí pronto, falou mais nada. A minha irmã, quando ela questionou, e a irmã dela, ela questionou falando, né? Aí minha outra filha fez, minha irmã fez, isso é chumbinho, Clarinha. Aí ela fez, é não, menina, é não. Assim, eu acho que Clara foi muito inocente, inocente. A inocência dela, eu não sei como, não sei explicar, não. Como é, não. Foi, mas não Por ela foi, porque gostar. ela guardou a colher. Ela guardou a colher num copo que ela tinha assim, Stalk, essa marca, né? Rosa, ela tinha. Aí guardou, eu também não sabia. Quando foi um dia após do acontecido, aí minha filha me falou, mãinha, Clarinha guardou um copo aí dentro do guarda-roupa dela, atrás da roupa dela. Aí quando eu peguei, aí botei numa sacola, foi no outro dia eu tinha que estar na DHPP, eu levei, entreguei ao delegado, entendeu? E foi constatado que foi chumbinho. Então, na verdade, ele com certeza ele ameaçava, porque quem que vai É, comer pois uma é, sobremesa e vai pensar em guardar essa colher sem lavar, pois sem é, contar para ninguém? Então, ela já tinha, com certeza, ela já imaginava alguma coisa assim, é porque verdade. Ela não já tem imaginou. lógica, Por isso não tem lógica. eu acho que ele ameaçava ela, entendeu? Eu acho que ele ameaçava ela por ela fazer isso e ela ter escondido de mim, porque ela sabia que eu queria conversar com ele já há tempo, né? Eu não sei, é muito Porque difícil. Enquanto geralmente, né, eu não entendo muito desse lado de psicologia, essas coisas, mas geralmente quem está sendo ameaçado, quem está sofrendo um relacionamento abusivo, eles se calam mesmo, eles não são de falar. Então, aí, nesse Uhum, caso, ela estava gestante, com certeza, porque eu não consigo entender o que, que faz uma pessoa guardar uma colher suja. é verdade, Então, assim, ela tinha medo, ela viu que alguma coisa ia acontecer com ela. Eu tô falando na minha visão, na minha percepção. Às vezes pode ser que não seja, mas, Lucas, você consegue entender? Uma pessoa que come uma sobremesa e guarda a colher, é assim, ela é, sabia. E aí eu acho que ela quis proteger a família, né? é Era uma menina, verdade. 21 anos. Então aconteceu isso um mês antes. E um mês antes, dia 5 de junho. Eu ainda tenho a foto no meu celular ainda, com data, com tudo, da Mas logo colher. depois, também no dia seguinte, saiu sangue do nariz dela, ela teve reações. Foi. Ela teve. E também ela meio que escondeu de mim, né? Eu sabia que ela tinha ido para a UPA, mas não tinha dito, assim, a gravidade, né? Mas graças a Deus ela voltou no mesmo dia, nesse dia. E aí, Graças nesse a dia que Deus. ela voltou para casa, a senhora sentiu que ela tá. Você sentiu que tinha alguma coisa ou não conseguiu? Eu não, Porque, como era um não relacionamento tão estável, a imaginei. gente não consegue ter noção, né? É verdade, eu não, nunca imaginei. Aliás, eu não sei nem se ela imaginava que ele era capaz de fazer isso. Não sei nem dizer. E aí, no dia, vocês acordaram, vamos voltar. Se a senhora falar, Camila, não quero falar, a gente pula, tá bom? Mas eu queria iniciar agora no dia que tudo aconteceu. É, vocês acordaram, eu queria que você me contasse como foi desde a hora que vocês acordaram, como foi aquele dia. A gente acordou, assim, quando eu levantava, na realidade, muitas vezes, ela tinha saído já. Saía as duas juntas, as irmãs, né? Que elas trabalhavam no mesmo local, todas as duas eram promotora. Aí elas iam junto, voltavam junto. E nesse dia ela foi.
fazer ultrassom. Ela tinha ido fazer um ultrassom. Eu chamei o Uber para ela, e o aplicativo, né, para ir, para vir. E ela ficou. Quando ela chegou, era por volta de umas meio-dia e pouca. Aí almoçou, né, tomou banho, ficou por ali, aí ia voltar a trabalhar, era para ter voltado, porque ela só largava de 5 horas, então ela chegou um pouquinho cedo mais em casa. Aí chegou até a botar a farda, mas não foi. Falou com o supervisor, disse que não ia. Aí pediu para eu fazer um bolo, aí eu fiz 2 bolos nesse dia, e ela até recheou o bolo, fez um doce com morango que tinha. Aí ela disse, vou rechear o bolo, mãe. Eu falei, tá certo. Aí recheei o bolo tudinho e ficou por ali, jantou, né, comeu o bolo que ela tinha feito e ficou ali. Só que voltando um pouquinho na tarde, eu estava com ela no quarto, que eu dormia com ela, né, no quarto. Às vezes que eu dormia com ela na mesma cama. Aí eu assim na cama conversando com ela, ela arregalou o olho assim, eu fiz, que foi, menina? Ela fez, João, tá falando, eu fiz, o que é que ele quer? Eu disse a ela, né? Aí ela fez, não sei, manhã. Aí daqui a pouco ela disse, né? Ele tá dizendo que vai mandar um dinheiro por um amigo dele. Eu falei, pra que tu quer esse dinheiro? Aí ela pegou e fez, também não sei, manhã. Depois eu vejo, ela disse. Aí passou-se esse jantou tudinho, aí ficou ali. Também eu fui dormir cedo nesse dia. Assim, eu deitei um pouquinho. Eu acho que negócio de 10 minutos eu adormeci assim. Aí já me acordei com a zoada, né? Mas parecia uma despedida. Ela não ter ido trabalhar, dela ter recheado o bolo. Aí, É, quando a senhora acordou, já tinha acontecido. foi. Quando eu acordei, já Ela, na, acordei chamando ela. ela, na verdade, foi buscar esse dinheiro, foi isso? Foi por isso que ela foi para Foi, fora? foi. Ele falando com ela o tempo todo no WhatsApp, né? E mandou ela descer. Aí, quando ela desceu, aí andou na calçada da gente. Quando terminou, a calçada da gente que desceu para outra, aí ele fez isso. Não, foi tão rápido que não deu tempo nem dela correr. Eles já estavam lá na esquina esperando ela. A senhora ouviu alguma coisa ou não chegou a ouvir? A gente ouviu os tiros, né? A gente ouviu, tanto é que eu dei um pulo, me acordei chamando por ela. Aí o pai desceu, eu fui, cadê Clarinha? Cadê Clarinha? Aí ele foi lá em cima. Disse que ia ali pegar um dinheiro, o namorado dela, ele disse, né? Eu fiz, cadê ela? Cadê ela? Ele, calma. Aí abriu a grade e desceu. Quando ele desceu na minha frente correndo, aí foi que ele viu ela lá. Naquele momento, vocês já imaginavam que poderia ser Não. ele? Aí eu já imaginava. Tanto é que ele desceu na frente, o pai dela desceu correndo e pegou ela assim, nos braços, levantando ela. E viu que o estado que ela estava, né? E ela foi e faleceu ali logo. Aí eu, meu Deus, socorre. Meu primo tinha acabado de chegar com um carro, ele tinha um carro. Socorre, socorre. Ele olhou para mim e fez assim, disse que ela já tinha ido embora. E nisso ele chorando, né? Aí o que veio na minha cabeça na hora foi de ter ido lá em cima, na casa do João. Foi lá, foi negócio de segundo, assim, que veio logo na minha Então cabeça. ele morava então bem Ele mora próximo. perto, pertinho de lá. Aí quando eu subi, eu digo subir, porque lá em casa, para ir lá para casa era descendo assim. Aí tinha que subir, que é para chegar na avenida onde é a parada do ônibus, tudinho, entendeu? É onde passa pela casa dele. Aí subi com o meu genro. Aí cheguei lá, pedi para o pai dele, que eu pensei que era pai, mas é o padastro. Ligar para ele ou pedir o telefone dele, de João, para eu ligar, né? E nisso eu lá chorando, aperreada, aí ele pegou. O que foi que houve? Mataram minha filha, eu queria falar com ele. Aí foi quando ele subiu de novo para pegar o celular. Aí ele chegou até a demorar. Eu disse: o senhor vai demorar muito, é? Aí ele desceu correndo com o celular. Quando veio, já foi com ele na ligação. Eu fiz, João, o que é que está acontecendo, João? Ele, o que foi que houve? Eu disse, mataram minha filha na frente da minha casa. Ele
Foi mesmo, eu não tô sabendo agora. Eu disse, foi, isso não vai ficar assim, não, eu quero justiça. Eu disse a ele, que minha filha não era uma bandida, não era uma menina qualquer, não. Aí ele fez, cuidado, viu, que você tá na frente da minha casa, ele disse. Nossa, mas espera aí. A mãe do filho dele, o filho dele acabou de morrer. Aí ele pede para a senhora ter cuidado, que você estava na frente da casa Cuidado, dele. foi, porque eu disse que queria justiça, que isso não ia Mas ficar ele, assim, não. como um polícia militar, ele deveria falar: com certeza, queremos justiça. É o meu filho É também. verdade, pois é verdade. E ali você já teve a plena ciência de que ele estava envolvido? Eu tive ali, eu já sabia já, na realidade, que vindo essas coisas, tinha que vir dele mesmo, entendeu? Porque a gente sabia eu, como mãe, eu sabia de, assim, do começo ao fim da vida dela, né? E com quem ela se relacionava e tudo. Então, assim, não tinha outra coisa se não fosse ele. Outro motivo de ela ter acontecido isso com ela, não tem, entendeu? E nesse momento, qual foi. Assim, ele não se mostrou nenhum momento surpreso, nenhum momento preocupado, nenhum momento. Porque, assim, Em quando. nenhum Não momento, importa nem se você conhece. Se me falarem agora que uma pessoa levou um tiro, eu vou ficar apavorada, eu vou ficar é verdade. preocupada, eu vou querer. Ele teve alguma reação, pelo menos de ajuda? Nenhuma de ninguém da família, nem dele, nem de ninguém. Foi ao Nem contrário, o padrasto, nada? nada. É o contrário. E eu tive foi ameaça, né? Me ameaçaram na minha rede social, no Instagram, na foto da minha mãe, dizendo que a próxima ia ser eu, que ela estava devendo, que não sei o quê. Tudo mentira, entendeu? Aí, mas a polícia já sabe, né? A gente entregou os prints tudinho e Peraí, peraí, porque né, a família dele começou a ameaçar a sua família? não, ele Ele começou a começou ameaçar, a ameaçar? foi. Isso é vindo dele, né, Camila, essas ameaças, né? Que não tem uma lógica, um negócio que vem depois que aconteceu isso, entendeu? Em É nenhum vindo momento ele dele. se preocupou com o filho dele. Nada, nada, nada. Até hoje. A família, ninguém. E quando saiu que era ele, que ele já estava sendo suspeito, quando que foi, começou a ser falado que realmente era ele? Quando ele foi preso, né? Ele estava sendo investigado, tudinho. E tinha prova, tinha um áudio, né? O que ajudou. Até isso ela deixou. Foi um áudio para mim. Ela dizendo, mãe, eu tô indo lá em cima pegar o dinheiro com o amigo de João. Aí fala o nome do menino, do rapaz, entendeu? E até o áudio ela deixou. Pelo áudio que ele começou a investigar. Ele foi preso no começo de agosto de 2024. E ele negando. E ele negando, mantendo em silêncio, entendeu? Só na delegacia que, da primeira vez que ele foi, ele se apresentou, né? Com a arma dele, que foi apreendida lá, que também já, já constatou que não foi a dele, né? E tá aí, E processo não de. foi a arma dele. Na verdade, ele pegou emprestado a arma, né? Eu tô falando pelo que eu fui pesquisando, pelo que eu fui vendo. Ele pegou uma arma emprestada. Foi, pegou uma arma emprestada da amiga dele, uma policial militar também. Eu fico admirada, porque a arma é uma coisa que a gente se empresta bastante. A polícia, né, tem dois policiais. Como que É uma verdade, policial empresta a sua arma para outro policial? é verdade. Sem Qual lógica, é a né? explicação dessa pessoa, dessa Sem policial? lógica, é verdade. É assim, Ela fala alguma ela, coisa? ela deu o depoimento dela, né? Que tinha emprestado a ele, tudinho. E, inclusive, ela é testemunha de acusação, ela. Ela é testemunha. Mas Foi ela vai presa. responder, né?
Ela tem Ela que. deve estar Bom, aí eu vou acabar respondendo ela, né? perguntando isso pro advogado também. Deve estar, né? Porque tem, Respondendo. porque tem que responder, né? Porque se ela emprestou a arma, que não É verdade. deveria, né? Mas É aí verdade. eu vou perguntar isso. Você chegou a ver ele depois que ele foi preso em alguma audiência? Chegou a vê-lo? No dia, no dia do meu depoimento lá no fórum, no começo da audiência de instrução, aí a juíza, a doutora Marinês, eu acho, de Jaboatão, aí ela perguntou a mim, você quer a presença dos réus ou não? Aí eu fiz, pode mandar entrar, doutora, pode mandar entrar. Aí foi quando eu a vi assim, olhando pelo vidro que tinha assim, na minha frente, porque as únicas cadeiras que tinham dentro da sala era atrás de mim, aí ele sentou atrás de mim. Não tinha como eu estar olhando frente a frente para ele, entendeu? Mas ele escutou meu depoimento todinho, do começo ao fim. Qual foi a sensação de ter aquela coisa atrás de você? Camila, olha, é uma coisa que até eu fico pensando hoje, assim, de eu ter ensaiado tanto na minha cabeça do que eu ia falar alguma coisa a ele, e na hora, sabe que é você não ter uma atitude para nada, só olhar para ele assim, mas ele ficou o tempo todo com a cabeça baixa, aí não olhou para mim, entendeu? Eu passei bem devagarzinho por ele assim, mas não saiu nada da minha cabeça, nada, nada, nada. Eu fiquei depois lá fora pensando, entendeu? Fiquei sem reação. Foi o que aconteceu comigo. Ele tem algum boletim de ocorrência? Ele tem alguma coisa anterior? Ele já Eu, tem. eu não sei dizer, eu não sei dizer. Não tenho a mínima a ideia disso. Quantos anos o João tem? 25 anos ele tinha, né, na época, no ano passado. Deve estar com 26 agora, né? E Clarinha ia Em, ne- fazer agora, mês que vem, 23 anos, Clarinha, esse ano. em nenhum momento a família dele, a mãe, o padrasto, o pai, o avô, o tio, o pagaio, entrou em contato para falar pelo Ninguém, menos né? meus pêsames. Ninguém, é o contrário. No fórum eu vejo a mãe dele, o padrasto, a irmã, tudinho. E ninguém veio falar comigo, não, ninguém. É o contrário, eles se afastam. Eu acho que eles temem de a gente fazer alguma coisa com eles, de tanto que ela se afasta, entendeu? E para mim não importa, não, isso não. Eu só O quero a que, justiça. o que para a senhora dói mais hoje? A ausência da sua filha ou a forma que tudo aconteceu? O que dói mais é a ausência dela, né? É, é muito difícil, Camila. Está sendo muito difícil para mim. O dia a dia, a única irmã que Eduarda tinha, que é minha outra filha, e tá muito difícil, mudou tudo, tudo mudou na vida da gente, tudo. A gente vive em casa alugada, a gente não para no canto muito tempo, é muito, muito tenso, tá muito difícil para a gente, muito difícil mesmo. Eu até comentei com a senhora hoje à tarde, eu não, eu falo isso sempre com as mães que eu converso, eu não quero nem me colocar nessa posição para tentar entender, né? Eu sou mãe, sua filha, a sua filha faleceu com a idade do meu filho. Eu tenho um filho de 21. Então, assim, eu nem consigo Imagina. e nem quero, assim, na verdade, me dói imaginar que eu poderia um dia perder meus filhos, né? E eu não consigo imaginar essa dor, então eu não consigo conversar com o mesmo teor, a mesma afinidade nesse sentido, né? Porque é uma dor que só realmente quem perdeu é que sabe. Eu consigo ter a empatia,
por ser mãe e por ser um ser humano, de me doer. Eu acredito que o Lucas, que tá aqui também, tem um filho. Então, assim, quem tem filho e quem é pai e mãe e ama, a gente não quer nem se colocar nessa posição, porque Deus me livre. É verdade. Mas 21 anos é muito novo. Eu tenho um filho de 21, tipo, não sabe nada da vida. Não sabe nada. Absolutamente nada. E uma pessoa vem e tira a vida assim. Isso é um monstro. Isso é um monstro. Isso não é um ser humano. Eu digo que ele não é um ser, não. Ele é um monstro. Entendeu? Como é que uma pessoa que se relacionava com ela via comentando foto dela, e chamando de linda, essas coisas, e teve uma coragem de fazer uma crueldade dessa com ela, da forma que ele fez, né? Os locais que ele acertou, né? Que foi para matar mesmo, entendeu? Eu não consigo descrever um monstro desse, não. O que se Não passa na tem. cabeça de uma pessoa É que dessa. nós, normais, seres humanos normais, que a gente acredito que a senhora deve ter uma crença, que acreditamos em Deus, independente de religião. A gente não consegue realmente imaginar o que passa na cabeça de um ser humano. É um ser humano, infelizmente é um ser humano. A gente não consegue entender, né? É surreal e é lamentável. Como que hoje tá, assim, a senhora sabe como que hoje tá mais ou menos o processo, apesar que a gente vai tentar conversar com o doutor, é que ele falou que ele estava numa reunião lá na OAB, ele falou, mas eu vou tentar dar uma saidinha para conversar com vocês. Mas hoje, como que tá, assim, para a senhora? O processo. Ainda está no processo da audiência de instrução, que a próxima audiência é para ser o interrogatório dos réus. E eu já fiquei, né, assim, sabendo que ia ser por chamada, por vídeo, né, que eles não iam estar presentes, porque o advogado tinha pedido também para a família nem a imprensa subir para o fórum, para não mostrar ele, né, essas coisas. Porque E tem que teve preservar exame. ele, né? Tem que preservar ele. E a gente, né, que é a vítima, tem que dar a cara para Isso. bater, né? É muita coisa que a gente vê, muita coisa errada aqui, a gente vê, muita regalia, entendeu? Enquanto a gente está assim exposto, arriscado de vir a próxima, né, como disseram que a próxima ia ser eu não tenho medo, eu não vou deixar de andar por causa disso, entendeu? E a polícia sabe de tudo, né? E outro, e Deus também, né? Sabe todas as coisas, e eu só quero justiça, eu quero que ele pague pela crueldade que ele fez. Seria muita burrice ele tentar fazer alguma coisa, principalmente porque a ameaça agora ela é pública enfim, apesar que burro ele é, porque se ele matou o próprio filho, a gente já nota-se que burrice é o que paira ali na cabeça dele. Mas, enfim, que as autoridades estejam mais do que cientes e zelando, né, pela vida da tua família, porque ele já conseguiu. Ele já conseguiu. Agora o que me deixa espantada é como um ser humano desse consegue passar em todas as provas para ser um policial e ninguém consegue traçar o perfil de de uma coisa dessa, entendeu? Tendo arma, tendo uma farda para poder se posicionar, dar medo, ameaçar. É verdade. Em vez de Eu não proteger, consigo né? Tá entender. protegendo, ele fez o que fez, né? Eu não sei não como descrever um ser desse, não. É o que eu falei, a gente não consegue porque a Estudou, gente. né? Estudou, passou por psicólogo, tudo, e fazer uma coisa dessa, Eu sei acho que não. o doutor vai conseguir, então. Deixa eu ver. Conseguir me organizar a tempo. Ah, ele vai conseguir. Então, não sai daí, não, dona Simone. Lucas, ele vai conseguir. Pode ir. Ah, então tá bom. Então ele vai entrar. Simone, a gente vai. Pode chamar só de Simone sem ficar de você, de senhora? Não acha Pode, ruim, né? Não é desrespeito, não. pode. É que senão eu vou Não, me embananar toda. Eu vou ficar entre o dona, senhora e eu vou me embananar toda. Eu vou conversar com o doutor, mas eu quero que você fique aqui com a gente. Não quero que
Tem como, né, Lucas? Tem. Ah, então tá bom. A gente estava falando antes, não tem realmente como a gente, a gente descrever. Somos normais, né? Somos pessoas que. O máximo que a gente pode desejar para um ser humano desse. Aliás, eu não vou nem falar, vou falar para a senhora. O que, que a senhora deseja hoje em Eu relação desejo que à ele justiça? pague, pelo que ele fez. Que a justiça dos homens, assim, eu agradeço muito ao doutor Emanuel, ao doutor Sérgio, que são os anjinhos de clarinha aqui na Terra, porque se não fosse eles, a gente não tinha, né, como estar sozinha correndo atrás de tudo, né, e para provar, né, e eu agradeço muito a Deus e a eles por não largar a mão e não deixar o desacreditar da justiça dos homens, mas a de Deus, ele não escapa, não, a de Deus não é falha, né? A dos homens é falha, mas a de Deus não. Exato. Ah, exatamente. A de Deus não falha. Ele entrou? Então ele entrou. Vamos só. Boa Olá, boa noite noite, a doutor todos. Emanuel. Boa Boa noite, noite, doutor. Boa noite. Boa tudo bem com a noite, boa noite. senhora? Pode falar. É o que, doutor? Tudo bem com a senhora? Como é que está a Aurora? Como é que Estou estão as indo, coisas? doutor. A Aurora está lá. Tá tudo bem, graças a Deus. Amém, então. Amém. E você está Doutor bem? Emanuel, obrigada. Nada. Assim, peraí, é que tá dando um. Desculpa, eu acabei cortando, perdoa. Doutor Emanuel, obrigada por ter aqui corrido aí na sua reunião e ter conseguido Parei entrar aqui com a gente. no primeiro lugar que eu podia para poder trazer informações para vocês e esclarecer um fato tão triste que aconteceu no nosso estado, motivo de muita tristeza para nós, como pernambucanos, principalmente para a família de Maria Clara, ter tido de passar por uma dor dessa. Com certeza. Doutor, juridicamente, posso já começar assim a perguntar? Pode Quais jogar os... duro. Então tá bom. Quais os principais aí? Ah, não, fiz uma coisa errada e vai ao ar assim mesmo, com erro e tudo. Eu vou pedir para o doutor se apresentar. Desculpa. Eu me chamo Emanuel Oliveira, sou advogado criminal, sou secretário da comissão do júri da OAB Pernambuco, atuo há 6 anos nessa área. É uma área que nós temos um carinho muito grande, um zelo muito grande, e estamos na defesa dos interesses da família de Maria Clara, no caso representada por Dona Simone e pelo pai dela. Desculpa, viu? Eu fui no embalo. Tranquilamente, sem problema. Como eu Me disse, perdoa. eu sou muito informal, eu não ligo muito para isso, não. Doutor, vai sair um doutor, um você, vai sair aqui um pouquinho de tudo, tá bom? Mas não é por Fique à desrespeito, não. vontade, pode me É uma chamar de dislexia você, leve aqui, viu? Com TDAH é uma beleza. pode me chamar Mas, de você. Não tem problema então não. vamos lá. Quais os principais aí enquadramento, no caso da Maria Clara, assim, jurídico, que a gente pode falar dos réus? Que Veja já só, são réus, né? já se tornaram réus, a denúncia já foi recebida. A título de esclarecimento para a audiência, quem não conhece, o procedimento do Tribunal do Júri ele é dividido tecnicamente em 2 fases. A primeira fase, que é produzida em portas fechadas, com juiz, Ministério Público, assistência da acusação, advogado de defesa, para o juiz avaliar a produção de prova, analisar o procedimento, como foi cumprido, se está tudo certinho, se está tudo direito, ele exara a decisão de pronúncia, que é onde remete os acusados para aquele grande salão onde é submetido ao julgamento pelos populares, certo? A gente entrou nesse caso desde a primeira fase, a gente acompanhou a Dona Simone, inclusive, no depoimento dela, já ainda para o delegado de plantão, porque como aconteceu no final de semana, o DHPP aqui, que trabalha em regime de plantão, ele tem um delegado presidindo o plantão do DHPP. A priori, eles já foram denunciados, certo? Já foram denunciados. Inicialmente,
houve elementos suficientes para constatar que houve uma tentativa de feminicídio, dia 5 de junho de 2024, que é a questão do envenenamento, eu não sei se a dona Simone chegou a falar. Sim. E também há elementos para a denúncia do feminicídio consumado, que foi do dia 24. Somado a isso, entendeu o Ministério Público acertadamente, avisando esse profissional que vos fala, que ele respondesse por roubo, já que ele levou o celular dela, e por aborto. Porque, na realidade, na minha opinião, o ódio dele estava voltado, não era diretamente a Maria Clara, mas sim a Aurora, que é onde eu vejo a loucura disso. É um ser indefeso que estava no ventre de outra pessoa e foi retirado tão bruscamente e tão brutalmente. Hoje o processo se encontra no final da primeira fase. Já foram ouvidas diversas testemunhas e agora só está faltando a chegada de algumas perícias para se marcar o interrogatório dos acusados. Aí, marcando esse interrogatório, vai ser aberto o prazo de alegações finais, tanto para o Ministério Público, quanto para a ciência da acusação, quanto para a defesa, para a juíza analisar a futura decisão de pronúncia, no caso, que é quando submete os acusados ao tribunal do júri. Deixa eu te fazer uma pergunta. O João e uma outra pessoa, né? O motorista lá da... O Eduardo. Isso, o Eduardo. Ele não responde por feminicídio. Responde também. Responde também? De acordo com o artigo 29, ele teve comunhão de desígnios. Ele aderiu à conduta. Mesmo com a conversa fiada que ele tem, dizendo que não sabia, que ia matar, mas nenhum motoruba, pelo menos porque eu saiba, recebe de uma corrida dentro do bairro R$3.000 pela corrida. Ô, louco. Então, a menos que ele me prove que ele está valendo esses R$3.000, que ele está fazendo o quê? Levando o passageiro no braço, deixando na cama? Para receber Simples, R$3.000 né? por uma corrida? R$3.000 por uma corrida. Então, meu Deus. Talvez estava vindo daqui de São Paulo aí. Eu acho que nem dessa distância, viu? Por R$3.000 eu também acho que não. Então, eu não sabia. Então, o que poderia, eu achei que o feminicídio só quem tinha a relação, mas... Não, quem adere, pelo Código Penal Brasileiro, no artigo 29, quem adere à conduta criminosa, ele responde pelos atos praticados. Só que é lógico, ele vai ter uma dosimetria da pena menor porque ele, tecnicamente, não executou, não cometeu o delito. Mas ele aderiu à conduta a partir do momento que se viu, como a gente chama popularmente aqui, que ele deu o cavalo. Entendi. Caso ele seja, os dois, caso não, se Deus quiser, a gente tem que pensar assim, né, que foram condenados lá. Qual é a pena? Assim, quais as penas ali dos acusados que eles podem enfrentar ali? Tecnicamente é a soma. É a soma do feminicídio tentado, que, com base no artigo 14, pode chegar, dos 12 a 30, mas ele tem uma redução de até 2/3. Tem a pena do roubo, tem a pena do aborto e tem a pena do feminicídio triplamente qualificado. Então, ele já começa de 12 a 30 do feminicídio, vamos botar 1/3. Que na podreça lá, né? É 40 agora o feminicídio, não é? 40? Mas é que na época do fato, como ele foi denunciado antes dessa mudança legislativa... Ah, tá. Aí ele pegou a qualificadora do parágrafo 2º, inciso 6º. Então, ele não foi condenado, ele não foi acusado do crime de feminicídio, porque o crime foi antes, foi anterior à lei do feminicídio. Aí bota aí, vou para a soma, ultrapassa os 40 anos. Queria que ele apodrecesse. Oi? Era para apodrecer, né? Ou então pena de morte, né? Mas que pena que o Brasil não tem pena de morte, né? Porque eu sou totalmente a favor. Que, infelizmente, assim, é bem polêmico isso, né? Pessoas assim merecem, mas, assim, no nosso país, a justiça... Doutor Emanuel, não fique bravo comigo, mas a justiça, ela comete falhas, né? Inclusive, a semana passada, a gente entrevistou um rapaz que foi preso
foi preso e condenado, estava 4 anos por sequestro e estupro, e ele era inocente. Então, assim, Concordo infelizmente, a gente acaba plenamente perdendo, mas pessoas assim, para mim, merece. concordo Eu acho que pena de plenamente. morte é muito fraco, muito fraco. Muito fraco. Eu acho que as pessoas têm que, assim, sabe o Velho Testamento? Acho que as pessoas têm que morrer exatamente como fizeram a outra. Eu acho que isso é o Pois, justo. eu também acho. É o que eu Totalmente. acho. Com todo respeito à opinião, principalmente de Dona Simone, é lógico, eu não vou tirar a dor dela de jeito nenhum, não sou eu que estou aqui para. Ao contrário, acredito que o sentimento dela é completamente justificado diante da brutalidade que aconteceu, certo? Mas o grande problema que a gente encontra na justiça brasileira é que ela investiga, não vou dizer que investiga mal, mas é muita demanda. Os policiais, aqui, pelo menos aqui no estado de Pernambuco, teriam que ter o dobro de policiais para dar conta do efetivo total. Somado a isso, as condições de presídio, política criminal. Muito se fala de não, porque a pessoa é presa, mas não cumpre a pena toda. É, é, é uma mãe, mas só que a gente tem que entender que a lei de execução penal é de 1973. A gente tem que entender que o Brasil, por ser signatário de tratados e convenções de direitos humanos, ele não permite a pena de morte. E até permite, no caso de guerra declarada. Na verdade, a família tem pena de morte. A mãe. A família com certeza, ela tem todo o sentimento. Nunca mais ela está completa. Dona Simone nunca mais vai ser a mesma, nunca mais vai ser. Tanto é que foi feito aquele memorial lindo do aniversário de morte dela, onde a gente tentou trazer esse sentimento da fala dela. Mas a gente também, eu, como advogado e criminalista, que prometi, jurei defender as leis e a Constituição, entendo todo o sentimento, esse sentimento de querer o mal maior, mas a gente está batalhando para que a lei se cumpra e que ele passe a pena justa, desejando que ele passe o maior tempo possível na cadeia. Isso aí é natural, isso aí é nosso papel, entendeu? Vamos dizer aí que ele pegue aí a pena máxima. Ele sairia uns 40 anos, ele teria uns 65. Na realidade, veja só, em 2019, com a mudança do pacote anticrime, mudou-se diversos dispositivos penais, Código Penal, Código de Processo Penal, inclusive também a Lei de Execução Penal, certo? O que é que acontece nisso tudo? Antigamente era a fração da pena, tipo, a pessoa iria se não fosse crime hediondo, sairia do fechado para o aberto com 1/6. Aí, se fosse hediondo, 2/5. O que é que ocorre? Com a mudança, ele passará para progredir para o semiaberto, salvo melhor juízo de valor, se não estiver enganado, 40% da pena, ou seja, ele vai passar quase 20 anos preso. Só que uma grande dificuldade que a gente está enfrentando é imobilizar a Corregedoria da Polícia Militar de Pernambuco, porque ele hoje se encontra preso no presídio militar, que comparado a um presídio normal, é praticamente uma colônia de férias. Isso vai ter alguma interferência no julgamento, assim, por ele ser um policial militar? Isso tem alguma interferência no julgamento, na pena? Não, tecnicamente não, porque não foi voltado à atividade policial. A Corregedoria ela já pediu acesso ao processo, aos autos, pediu para se habilitar para possivelmente o procedimento administrativo já iniciou. Mas o fato dele ser policial, eu acredito que a postura dele enoja qualquer ser humano. E a pessoa que emprestou a arma? Veja bem, aí, vamos lá. Na realidade, o caso Maria Clara se solucionou por dois grandes, não vou dizer acaso, dois grandes milagres, a mão de Deus atuando. O primeiro ponto foi o áudio que ela mandou para a dona Simone, informando que recebeu dinheiro, dizendo o nome das pessoas, e logo em seguida aconteceu, infelizmente, o que aconteceu. Ele foi chamado, o João Gabriel foi chamado no sábado para prestar esclarecimento da Polícia Civil de Pernambuco. Na sexta mesmo ele foi chamado. E ele foi com a arma dele, a 9mm, foi recolhida, a 9mm por ser do mesmo calibre,
Só que, devido a esse áudio, o caso tomou uma proporção muito maior do que ele esperava. O que é que ocorre? A policial feminina, no dia seguinte, comparece de livre e espontânea vontade, junto com o comandante do batalhão, e informa que, no dia do fato, João Gabriel teria pedido a arma dela emprestada, sob subterfúgio de que queria testar ela no stand de tiro, pegando nas mãos dela, desmuniciada por volta das 3 horas da tarde, e devolvendo somente após as 22 horas. Essa policial estava de serviço, estava no plantão. Ela foi quem ajudou a elucidar tudo, foi ela quem entregou a arma na mão do delegado para ser periciado. E foi quando se fez a perícia nessa balística, de compatibilidade balística, que se constatou que os disparos que atingiram Maria Clara vieram daquela arma. Então, tecnicamente, Pode emprestar arma? ela respondeu administrativamente na Polícia Militar de Pernambuco. Ela passou 21 dias de prisão administrativa. Ela prestou depoimento no processo. E ela foi taxativa em dizer que ainda hoje se sente culpada, mesmo sem saber por que foi, que está afastada, está no gabinete de psiquiatria da Polícia Militar, mas restou comprovado que ela não tinha conhecimento algum do que ia ser feito. Bom, a gente até né, a gente tem um sentimento de dó da pessoa, mas mesmo não se empresta a arma. Infelizmente. Ambos são policiais. Para que ele está pedindo a arma da outra pessoa emprestada? Exatamente. Eu sou o ardil de testar a arma, porque a arma dela era um modelo diferente da dele, era um modelo mais compacto. Aí ela, por ser amiga dele de turma, e esse curso de formação, cria uma verdadeira irmandade, ela acreditou na conversa fiada dele de que ia testar no stand de tiro. Gente, e ela não viu maldade. Na minha visão, a arma é que nem marido e mulher, não se empresta. Não, a arma você não empresta a ninguém de forma alguma. E tanto é que ela respondeu administrativamente, ela passou por um procedimento administrativo disciplinar e foi condenada a 21 dias de prisão civil. Prisão administrativa, perdão, prisão civil não, que ela é militar. Só. Ela passou por isso e foi testemunha, foi quem ajudou a elucidar como a dinâmica aconteceu. Na realidade, se ela não tivesse falado, a perícia na arma do policial militar era incompatível. Ninguém iria saber o que aconteceu. E ela se dispôs a ir à delegacia e contou tudo. Entregou os prints da conversa, entregou tudo. Ele, na realidade, tentou pedir mais 2 pessoas. É complicado, muito complicado, porque eu entendo, mas na minha opinião leiga, a minha opinião de Camila, pessoal, pelo relato, eu ainda acho que... É porque, Camila, o direito penal ele tem muito o caráter volitivo, da vontade das pessoas. Tanto é que tem a separação de culpa, dolo eventual, tem todas as qualificações para taxar e limitar a vontade do agente. Mas a arma só tem um motivo, a arma. A arma, ela serve para uma única coisa. Ela serve só para atirar. Ela não serve para você brincar, ela não serve para você passear, ela não serve como lazer, ela não serve... Ela não é um mimo, ela não é um cachorro que você leva para passear. A arma, ela tem um único objetivo. Matar. Ou se defender. Ou se defender. Ou se defender. O que ocorre? Ele usou do ardil de que estava pensando em comprar uma arma igual a da colega. E que ele tinha a pretensão de testar dentro de um stand de tiro. Tanto é que, caso você não tenha dito, ele foi para o stand de tiro. Ah, não sabia dessa parte. Ele foi realmente para o stand de tiro com um amigo, passou um período lá, e depois foi que ele foi cometer o crime. Ou seja, eu não sei como funciona para comprar arma, eu não sou contra também, quem quer ter, tenha, desde que seja legalizado, mas para mim a arma só tem um único motivo, ou se defender, então vai ser 2 agora, ou se defender ou matar. Eu não sei, mas quando você vai comprar uma arma, você acho que deve ter alguma coisa para você
nesses stands, testar alguma coisa. Bom, enfim, deixa isso pra lá. Eu é que tô aqui falando, pra mim, não tem muita justificativa, mas tudo bem, não querendo julgar, até se o outro lado quiser falar também, tá tudo certo, a gente abre as portas, mas na minha visão, é o que eu falei, como marido e mulher, você não empresta, né? Ah, eu quero saber como que é ser casada. Tô doida pra casar. Me empresta seu marido? Ah, vamos lá pra casa. Vou ficar uma semana com seu marido. Eu entendo sua colocação, é completamente pertinente, mas é como eu disse, foi percebido que ela sequer tinha noção do que... Gente, mas policiais têm que ter noção. Tanto é que Policiais têm que ter noção que eles têm uma arma. Tanto é que, administrativamente, por esse deslize dela, realmente, ela Foi-se foi duas vidas. penalizada. Foi penalizada. E ela foi clara em dizer, não, mas se não fosse com a arma dela, seria com outra. É isso que eu ia falar agora. Foi-se duas vidas, mas ele ia fazer de qualquer jeito. Se não fosse com a arma dela, ia ser com outra. Com a dele mesmo, porque... Na realidade, o comportamento desse policial ele prejudicou um amigo de infância que usou no áudio, que não foi ele não estava com ele. A policial feminina, que ainda hoje Penny era nítido no depoimento dela a tristeza do que aconteceu. E a família de Clara, ele prejudicou todo mundo com um objetivo que sabe-se lá Deus como, achando que ia cometer o crime perfeito. Porque eu ouvi isso uma vez do Beto Ribeiro e eu concordo. A burrice devia ser crime também. Porque a burrice devia ser crime, porque ela faz a polícia trabalhar, às vezes, em coisas assim. Como que ele achou que ia ser um crime perfeito? Com tanto. Entendeu? Meu Deus. É bacharel em direito, é pós-graduado em direito penal, em processo penal e código penal militar. E mesmo assim, cometer uma atrocidade dessas, ainda quer se sustentar numa tese de negativa de autoria, onde não se sustenta porque ele não enfrenta a perícia balística que deu a confrontação. Perícia é uma coisa que não tem como você fugir. Só se ele conseguir provar que o microscópio varredura do Instituto está errado, mas eu não sei como é que ele vai conseguir fazer isso ainda. Não vai. Ele tem algum boletim de ocorrência antes? Ele tem alguma coisa? Pior que não. Esse caso ele é peculiar até nisso, porque a gente tende a dizer que a violência doméstica ela não começa com o primeiro tapa. Com certeza. Mas o caso Maria Clara começou com o primeiro tiro. Mas na verdade ele tentou envenenar. Assim, pelo que a história, né, que chegou e que eu dei uma pesquisada, apesar que eu não sabia dessa questão do stand, e pelo que a dona Simone contou, era uma relação totalmente desalinhada, né? Era uma relação desalinhada. Na realidade, era uma relação que ele cuidava de manter o maior sigilo, porque o que aconteceu? Logo no começo, quando veicularam a matéria, disseram amante de PM, quando na realidade ela nunca foi amante. Ele conheceu primeiro ela, teve relacionamento com ela, e no intercurso desse lapso temporal, ele arrumou outra mulher e casou. Então, ela veio primeiro até do que a esposa. Ela, uma jovem de 20 anos, não foi nada, na realidade. Ai, o doutor falou, e aí eu acabei lembrando de uma reportagem, acho que foi do SBT. Eu não sei quem foi que falou que ela tinha outros namorados. Aí eu falei, lá vai começar a papagaiada de falar que ela, a vítima, é culpada de alguma coisa. Mas infelizmente, no Brasil, não é minha praxe, entenda. Da dona Simone, que me conhece já há algum tempo, ela sabe que eu sempre prezei pela lealdade, eu sempre prezei pelo caso concreto. Infelizmente, é uma praxe de algumas defesas de querer legitimar a conduta do agressor. É como se eu vou falar aqui como se a pessoa, ao final, concluísse que ela merecesse o destino que teve. Quando, na realidade, a gente sabe que isso é completamente ridículo, em primeiro ponto. É tentar matar a honra da vítima depois de ter tirado a vida dela. Nós, no escritório, atuamos em... E eu digo a você, sou sincero dizer, atuei em 2 casos de feminicídio como defesa, mas a grande maioria é como assistência de acusação. E não porque eu achei bonito defender o agressor, não, porque eu percebi que realmente ali não houve a intenção.
ou era um grande engodo. Mas fora isso, a gente tem esse caso, tem um caso de Laura também, que é outro caso, o cara executou a namorada e a mãe dela na frente do prédio, e a gente atua sempre como assistente de acusação, garantindo o direito das famílias de, pelo menos ao final, que é o plenário do júri, ter o fechado do caixão. Porque, como diz, parafraseando Beto Ribeiro também, o final de tudo, o fechado do caixão é o plenário do júri. Tem como falar hoje em dia, em mídia de crime, sem falar do Beto Ribeiro. Eu gosto muito dele. A gente participou do caso dos PRFs, que é um caso em Sergipe, que é o caso do julgamento do caso Genivaldo, aquele caso dos PRFs que jogaram o rapaz na mala. Sim. Eu tive de assinar aberto para poder assistir a entrevista de um dos advogados que atuou, porque se abria para membros, eu fiquei doidinho de não, hein? Até hoje sou assinante. Até hoje sou membro. Eu gosto muito, mas eu me formo agora esse ano em Direito e eu vou pro penal. Eu amo esse universo, apesar de a gente encontrar essas... Oi? Bem-vinda à próxima. É complicado, é complicado. Quando a gente vê o caso da Simone, a gente fica assim, né? Que eu falei, lá vai atacar a vítima. Eu não sou feminista. Não sou feminista, falei isso hoje aqui até com o Lucas. Eu não sou feminista, não taquei meu sutiã na fogueira. Não sou a favor. Eu vou falar isso e, por favor, entendam. Pelo amor de Deus, eu já fui tão criticada. Eu não sou a favor 100% da Lei Maria da Penha. Não sou, porque eu acho, sim, que tem muitas denúncias aí. Não é nem a favor da lei, e sim como ela é induzida, como ela é trabalhada. Curioso, Camila, que eu disse isso hoje. Ai, que igual lá, sintonia. Eu disse há mais ou menos 1 hora atrás que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais modernas do mundo para a proteção da vítima de violência doméstica. Mas ela tem que ser analisada com critério, porque muitas vezes essa suposta violência doméstica está sendo usada com fins patrimoniais, com fins de afastar a convivência de pai e filho. Exato. Então, o que eu acredito, eu defendo, a Lei Maria da Penha é útil, é muito útil. Ela deu voz à mulher em cenários que realmente era assombroso. Porém, a gente também tem que ter o cuidado e tratar com os rigores da lei qualquer pessoa que tenta se aproveitar de um instituto tão valioso para as vítimas e penalizar. Tudo bem, você falar que vai penalizar as mulheres caso descubra... Não estou dizendo que... Não vou desestimular nenhuma mulher a prestar uma queixa. Vou desestimular aquela que sabe que não aconteceu nada a não fazer, porque se fizer... Mas a gente não pode comparar um pai de família ou um homem que está assim com um monstro que fez isso com a Maria Clara. Porque isso daí a gente não sabe nem o que... É o que eu estava falando com a Simone, a gente não sabe como descrever. Porque o cara... Esse ser humano aí, que é ser humano, querendo a gente ou não, ele é um ser humano, matou o próprio filho. E da forma que matou. Então, quando a gente fala que a gente protege esse lado de uma má execução dessa lei, não é jamais colocando esse cidadão dentro dessa seara. Não, ele está fora da caixinha. Exatamente. Mas aí, quando eu vi lá no SBT falando, é porque ela namorou, eu falei, o que tem a ver? O processo é público, eu posso falar à vontade. Doe quem doer, a defesa dele, se depois vier tirar satisfação comigo, problema dela. Estou aguardando o plenário. O que aconteceu? Tentaram veicular Maria Clara diversos relacionamentos. Tentaram botar um barbudo ruivo que ninguém reconheceu. E o relacionamento realmente teve idas e vindas. Na última, Maria Clara, já grávida, conheceu um rapaz que trabalhava com ela no mercado e começaram a se relacionar. Ela confidenciou para ele que estava grávida, disse de quem era a criança, e ele disse, não tem problema, a gente se ajuda, a gente vai resolvendo. Digno. Só que o que aconteceu? O rapaz, mais uma vez, pressionou, e Maria Clara acabou esse relacionamento. Dentro da instrução, se veio tentar cogitar uma suposta paternidade por conta desse rapaz
A Aurora, a filha de Maria Clara. A assistência da acusação, prontamente, doutor, não tem problema nenhum. O feto foi retirado o material genético do feto, e ele se prontifica em fazer o DNA. Agora, fale com o seu cliente, mas você pode fazer também? E o rapaz teve a coragem de peitar o advogado em audiência e dizer, eu faço o exame de DNA tranquilamente, a criança não é minha, agora eu queria que ele fizesse. Ei, Ele se negou a fazer. O rapaz fez, o resultado do DNA saiu negativo. Então, essa tentativa de desconstruir o que aconteceu, tentaram pegar uma amiga de Maria Clara, não vou dizer o nome, para desconstruir, tentar queimar a imagem dela, porque teve uma saída a 3, e eu admirei aquela menina de coração, pela coragem dela num ambiente onde só tinha, tecnicamente, a juíza no home office, uma promotora mulher, e o resto só homem. Ela escancarou, disse que quem estimulava tudo era ele. Quando ela morreu, eu sabia. Ela teve uma coragem, uma dignidade, que eu virei fã dela. mas gente, peraí. O que que isso tem a ver com um cidadão? Esse cidadão, né, dar 10 tiros e matar ela. Eu vou esclarecer. Na realidade, ele atirou com uma pistola 9mm. Então, 9mm, ela tem uma velocidade muito alta, e a munição dela foi feita para atravessar. Acredito eu que ele deu, na realidade, 5 tiros. Só que, por exemplo, um pegou aqui na maçã do rosto, saiu debaixo do pescoço e entrou na clavícula. Aí, ou seja, uma munição só teve entrada, saída, entrada. Entendi. É uma balística aí, né? Você tá dando uma aula de balística aí. Exatamente. Não, e assim, logicamente, eu via a perícia tanatoscópica, eu vi tudo, é muito triste de ver. Então, o perito ele tem que fazer essa confrontação e mostrar exatamente o que aconteceu. Foram 11 perfurações, realmente são 11 perfurações, não tem para onde correr. Contudo, eu estou chutando, tá? Também, eu acredito que foram 5 a 4 disparos, porque entrada, saída, quando você vai ver, dobra. Não diminui a crueldade. Não diminui. Até aumenta. Se ele tivesse dado e matado. Até aumenta, porque ele sabia do potencial lesivo da arma que estava na mão. Ele tinha total consciência de que aquilo ali. Total e plena consciência, certo? Então, é só esclarecimento técnico para depois não tentarem levar para algum lado de. A gente tem aqui no canal, inclusive um dos melhores peritos aqui do nosso país, que é o Ricardo Caires, ele é patrocinador aqui, o laboratório científico do Ricardo Caires, e eu aprendi muito sobre... Eu vou ser bem sincera, na faculdade eu não aprendi nada, absolutamente nada. Estou aprendendo aqui no Crimes e Efeitos com os advogados, os promotores, é com eles que eu estou aprendendo. Nem no estágio, o estágio foi muito legal, fiz com alguns amigos que eram advogados, mas não. Mas o teor da perícia, eu fui aprender aqui no Crimes e Efeitos, o quanto a perícia é mais do que essencial, o quanto a perícia é surreal. É porque, na realidade, a perícia é baseada em cima de método científico. O que é o método científico? Foi feito dessa forma, por esse equipamento, desse jeito. Em caso, como a base da ciência é a repetição, ela poder ser repetida, o perito ele fala com embasamento que a ciência autoriza ele a falar. Então, para a pessoa confrontar esse argumento, ele tem que confrontar a ciência. Não o argumento. Desculpa, eu só fiz o que eu estava concordando, desculpa. Entendeu? Da mesma forma, como a gente também atua em perícias digitais, a gente vê uma quantidade de atrocidade que você pode... Meu Deus, custava fazer do jeito certo. Doutor, hoje, então, a gente está esperando agora, né? Foi enviado para a Uber para pedir um relatório, certo? E após isso, após chegarem as conclusões,
vai ser marcada a data para o interrogatório dos acusados, que ele pode fazer uso do direito constitucional do silêncio, total ou parcial. Total, ele não fala para ninguém. Parcial, ele pode escolher a parte que ele fala, que é plenamente possível no ordenamento brasileiro, por conta da cláusula de proibição da autoincriminação. E aí a gente espera e aguarda aí para ele ir para a júri, ou não? Vai. Eu acho muito difícil, acho quase impossível. Não tem para onde correr. Porque, Não como tem eu como disse, correr. ele tem como arrimo assuntos satélites. É porque tinha namorada, tinha mais namorado, é porque eu não estava lá, é porque, mas ela não consegue justificar a arma do crime, não consegue derrubar o argumento da polícia feminina, que foi muito seguro em dizer tudo. Ele não consegue. Então, a suficiência de indícios de autoria e materialidade existe por si só. Então, não tem como se falar que ele não vai para plenário. É muito difícil. Só se for. Aí seria um absurdo jurídico, realmente, a dizer isso a você. Se tudo for ok, como vai ser? Porque eu também acho, né, assim, que isso vai acontecer, sem previsão de quando, talvez, provável. Eu não posso lhe dar essa previsão legal, essa previsão agora de imediato, pelo seguinte: na decisão de pronúncia cabe recurso. É o recurso em sentido estrito, com base no artigo 581 do Código de Processo Penal. Aí vai ser submetida a matéria para o Tribunal de Justiça de Pernambuco, onde a gente vai tomar as diligências necessárias para conseguir isso em tempo recorde, porque a média daqui é 6 meses, a gente vai tentar puxar o máximo que a gente puder. Desse recurso em sentido estrito, ainda é possível a remessa para Brasília da matéria. Então, vai depender muito do comportamento da defesa dos acusados. Entendi. Com certeza eles vão ter, né? É uma prática já de fazer o recurso, e isso. Só que assim, eu teria muito zelo, porque eles são réus presos, né? E a partir do momento que eles recorrem da decisão, quem deu motivo ao atraso do julgamento foram eles. Sim, Recentemente, o doutor Inês manteve a prisão preventiva deles. Porque, pelo artigo 312, a cada 6 meses ela tem que revisar, a cada 90 dias ela tem que revisar a prisão. E ela revisou e manteve a prisão deles. e que assim se mantenha. E agora a gente vai aguardar e vai ficar acompanhando. E eu quero agradecer novamente, doutor. Muito, muito, muito obrigada. O cenário aqui foi o mais rápido que eu pude fazer improvisado. Tá ótimo, tá maravilhoso. Só de ter aqui explicado pra gente, dado uma aula já aqui pra gente, tá mais do que perfeito. Imagina, ter doado o seu tempo é precioso, tempo é precioso. Eu agradeço, muito obrigada, viu? Põe à disposição sempre, qualquer coisa, já tem meu contato. Dona Simone, acalme seu coração, desculpa por tudo que eu falei, que eu vi a luz dos seus olhos. Não é intenção minha nunca lhe causar sofrimento, pelo contrário, a gente entrou nesse processo para tentar lhe trazer paz, tranquilidade, e saber para a senhora ter a certeza de que tem alguém lutando por Maria Clara e Aurora, onde quer que ela esteja. A gente vai continuar lutando, estaremos lá até o fim. A gente não larga a mão da senhora por nada. Amém, doutor. Obrigada. Só Deus para recompensar. Eu queria só pedir para que a dona Simone falasse apenas o que ela gostaria de falar porque se Deus quiser, eu creio nisso, né? Que o júri vai acontecer o mais breve possível, e assim que tiver a vitória, o que ela falaria para Maria Clara? Que a justiça foi feita, né? A justiça de Deus foi feita e agora ela pode descansar em paz, né? Então, a gente vai voltar a se falar e eu quero ouvir isso de novo, porque a gente vai falar tudo junto. Só um adendo, só uma contribuição. Dona Simone, a senhora falou do sonho de Eduardo? Falei não. Não. Conta aí, então. Conte. Daquele que ela contou o caso, doutor, todinho, não foi? Conte. Foi uma semana depois, Camila. Minha filha mais velha, sonhou com ela, elas duas sentadas
no mesmo local ali do ocorrido com Clarinha, que é ali, do lado da calçada, né, lá de casa. Ela contando como foi que aconteceu, ela contou tudo, quem disse, quem fez, e disse que eles já estavam ali, que não, ela perguntou por que ela não correu, ela disse que não deu tempo, e perguntou se deu para ver quem era, ela disse que foi João, e que ele ainda riu, e foi muita coisa, ela contou tudo, isso para mim, assim, no meu ver, isso foi um presente de Deus para Maria Eduarda, presente de Deus, porque eu queria muito ter tido um sonho assim com ela. Eu, eu, a gente fica até sem saber o que falar, né? Eu fiquei com a mesma Contou reação. tudo. Ainda hoje eu me pego assim pensando de como tudo que aconteceu com ela naquela hora, ela contou tudo a ela. Mesmo sem ter prova de nada naquela hora, nem nada, e ela contou tudinho. Eu tive a mesma reação, Camila, por isso que eu pedi para contar. Tudinho, Eu, ela disse, mãe, parecia que que ela estava aqui do meu lado conversando. De tão real que o, foi. o Lucas fez um comentário aqui para mim agora. Ele falou: é bonito, mas é tudo, ao mesmo tempo é triste. O meu coração é que eu não consigo. É que é o que eu falei, é a idade do meu filho, né? A Maria Clara tem a idade do meu filho. Então, assim, meu coração ele tá extremamente acelerado. Eu já não vejo a hora de pegar o telefone e ligar pro meu filho só para falar pro meu filho que eu amo ele. Porque Você é chegou a ver isso. o vídeo que fizeram quando completou um ano da morte dela? Não, Pois ele manda. me É, manda. me agraciaram com a ideia de fazer o vídeo memorial. Perguntaram se eu tinha alguém para fazer esse vídeo de um ano. E eu aceitei o desafio junto com a equipe e a gente conseguiu fazer um vídeo onde Maria Clara conta o que aconteceu. A voz é a dela. A voz é Nossa, a me dela. manda, mas assim, misericórdia. Se eu tivesse esse vídeo, eu tinha até. Você tem ele? Eu posso pedir Vou pro lhe Lucas. mandar agora. Vou lhe Me mandar manda agora. que eu já peço aqui pro Lucas aqui. E ixi, eu vou chorar. Vou lhe mandar agora. Tanto que eu vou pegar aqui. Eu não tenho Olha, nem. Eu tenho ele na galeria do meu celular, mas eu não gosto nem de ficar vendo comigo. eu imagino, meu coração, assim, ele tá. Eu ouço aqui de Pernambuco, meu Deus do céu, como a gente já falou de casos de Pernambuco. O primeiro caso do podcast iniciou aí em Pernambuco. Mas tão longe assim, às vezes é próxima à idade do meu filho, mas a Maria Clara, ela tem a idade do meu filho. Então, assim, não tem como a gente não falar, meu Deus, Acabei de enviar. pode vir um idiota desse e fazer algum. Ó, eu falando de idiota desse, não tem problema, às vezes ele Verdade. é mesmo. A gente tem um filho, né, Camila? A gente que é mãe tem um filho que a gente cria com todo sacrifício, com tanta renúncia, né? Que a gente renuncia tudo assim para cuidar dele, para dar o melhor que pode, tudinho. E vem um monstro desse faz isso com uma menina dessa. Eu Isso tenho não três é isso meninos. daqui. Isso aqui não desce aqui em mim, não. Isso aqui tá aqui, é engasgado ainda. Eu imagino. Eu tenho três meninos, então eu não tenho a noção do que é ter uma filha mulher e ainda por cima estava carregando o filho. É pesado demais. É forte demais. Eu nunca É forte imaginei que eu ia demais. passar por isso. A gente não imagina, mas graças a Deus, Simone, você está em boas mãos. Em pessoas que estão aí lutando para que a justiça seja feita, porque assim a gente acaba vendo que advogados que pegam causas para ficar famoso, ou para fazer uma mídia, ou para, né? A gente tem muitos advogados que fazem isso. E aí a gente consegue ter esse tato e perceber quando você está em mãos de pessoas que querem realmente justiça. Então É você está em boas verdade. mãos, porque é só assim que você vai conseguir. É Infelizmente. E hoje em verdade. dia, eu vou te falar que a gente tem contato aí com os advogados que a gente vai falar, meu Deus, sério? É advogado? É advogado. Deixa eu pôr A meu gente óculos, que senão eu não enxergo a nada. gente acompanhou
Dona Simone, desde a primeira vida, a gente foi para a prisão, chegou na delegacia no momento da prisão, acompanhou a prisão, foi hostilizado por parentes e não abriu mão de nada, não. Advogado, É o é isso. Jorginho. É o Jorginho de Clarinha. Quando eu cheguei na delegacia. Eu vou encerrar com um vídeo que o doutor Emanuel me mandou aqui. Vou encerrar com o vídeo, já te agradeço de novo a presença dos dois. Não vejo a hora da gente voltar a se falar aí do finalmente, da justiça Obrigada, feita. amiga. E eu creio que a Obrigada gente vai. por essa força, né? Agradeço demais a oportunidade. Desculpa, O Lucas falou que o vídeo tá baixando, então eu ainda tenho um tempinho ainda para falar com vocês. Agradecemos demais a oportunidade, é sempre bom. E é o que eu digo constantemente. Infelizmente, a gente tem que acabar com essa maldita herança do feminicídio, principalmente no estado de Pernambuco. Eu digo herança, não tradição, porque tradição normalmente é voltada a alguma coisa boa. Herança a gente não escolhe o que Isso. vem. Então, o feminicídio em Pernambuco é uma herança maldita de uma sociedade machista que tinha as mulheres como objeto. Eu não sou feminista, eu sou um eterno estudante do direito, eu defendo o direito da mulher, ela tem toda a liberdade do mundo. Eu não sei qual foi. É uma piada interna que eu faço, eu não sei que errada de curva foi essa que o mundo deu e saiu capotando. Olha, eu não quero direitos iguais, tá? Eu não quero direitos iguais, porque eu não quero bater laje. Eu quero que o homem pague, assim, a minha conta lá do restaurante. Eu não quero direitos iguais, eu não quero. Eu acho que a mulher, ela se perdeu um pouco. A gente, não é fácil trabalhar, não é fácil criar filho, não é fácil cuidar de casa. A mulher quer fazer tudo. Não dá. Calma, deixa o homem fazer também, gente. Por isso que não tem mais homem no mundo. Por isso que tem esses retardados aí que sair matando, achando que é alguma coisa. Isso também, eu vou falar uma coisa. Eu sou mãe de 3 meninos. Esses homens que tá sendo aí, que tá sendo criado, a mãe, ela até é responsável. É a mãe que é responsável, que fica passando a mão na cabeça de filho. Entendeu? Então, assim, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 21, um filho de 15 e um filho de 7. Meu filho de 7 anos lava a louça. Mas eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa. Mas ele tem que saber o que é lavar uma louça. Ele tem que saber. Então, ele fica lá, ele acha que é uma diversão. Não, não é uma diversão. É uma responsabilidade. Eu não troco meu filho desde os 4 anos. Eu dou a roupinha ali bonitinha, coloco em cima da cama. Se vira. Se vira, vamos se virar junto. Vamos se virar junto, ter responsabilidade. Mal. Eu moro com meus pais, eu estou contando meus pais idosos. Eu lavo, cozinho, quando tem que fazer, tem a pessoa, é lógico, tem a pessoa que faz a maior parte durante o dia. Mas, precisar de mim, eu lavo, cozinho, lavo o prato, não tem problema nenhum, não é nenhum demérito, não é nenhum demérito. E respeitar, gente, a mulher, e respeitar. Eu perguntei para Simone, o que a família desse cidadão fez? Ligou, pelo menos para falar meus pêsames? Não teve a dignidade de falar meus pêsames para a mãe que está ali chorando o luto do neto, que é da família também, a mãe desse rapaz. A mãe desse rapaz não se tocou que ia ser avó também? E é porque mora no mesmo lugar, né, Camila? Não, as pessoas não têm. O único Sabe? E aí, assim, tecido é o advogadinho, esses advogadinhos. Vão fazer o quê? Olha, é absurdo, e infelizmente nós mães temos sim que ser responsáveis também por aquilo que a gente coloca no mundo. A gente coloca no mundo filhos e a gente tem que criá-los. Tá, a índole e o caráter a gente não consegue controlar, mas você não vai passar a mão na cabeça, vai? Tá. Eu vou ficar lá chorando, passando a mão na cabeça do meu filho que matou o meu neto e uma mulher. Eu vou lá. Ele não quer ter mais relacionamento com ela, não queria mais a Maria Clara. Justo, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. É verdade. Ninguém é obrigado, ele não era obrigado a ficar. Eu não quero ser pai. Eu também acho que isso é uma coisa complicada, porque assim, ambos fizeram, ela quer, ele não quer ser pai, o homem eu acho também que tem o direito de falar, eu não quero ser pai. Some.
Some. Porque aí é onde eu entro, né? Falar assim, poxa, mas os dois fizeram. Então, mas por que a mulher tem o direito de falar que não quer ter um filho e a voz do homem não é ouvida? O homem também tem o direito de falar, eu não quero ser pai. Ele também tem o direito de falar que não. Some. Você não tem o direito de tirar a vida de ninguém. Você não tem o direito. Então, assim, já que você é tão homem, tão macho, pra pegar uma arma, mas agora seja macho pra fazer o DNA e provar que você é o pai do menino ou não. Seja macho. Ué, É cadê verdade. o homem que foi lá e atirou? Pois é. Desculpa, gente, foi um E momento de revolta. o pior de tudo, Camila, não é nada, é o tipo de coisa. Eu já falei isso de público. Tinha tanta forma diferente de resolver essa situação. Procurar chegar, claro, ó, eu não quero contato nenhum com a criança, vou dar os alimentos aqui, vou decidir determinar para que suma na minha frente, eu não quero. Exatamente. Acabou. Exatamente. Você vê que ali o caráter ele não existe. E assim, se a família quiser falar, se a família, né, quiser falar e dar a sua versão, o seu lado, a gente está aberto. Mas uma mãe que acaba de ver a filha baleada na calçada, vai até a casa do cidadão e ninguém acolhe, ninguém abraça, ninguém protege e, pelo contrário, ameaça. É verdade. Pelo amor de Deus, que tipo de... É surreal, é surreal. Eu vou encerrar aqui então com o vídeo, vou encerrar novamente, obrigada por tudo, desculpa se eu falei alguma coisa. Nada, a gente é que Obrigada a agradece você o também. espaço, a gente é que agradece o espaço, a oportunidade de falar. A luta continua, a gente não vai parar por nada. É isso mesmo. É isso mesmo. E o objetivo final, a gente já está com a meta traçada. É isso aí. Eu daqui a pouco não, né? Mas assim, a gente vai voltar a gravar aqui falando do julgamento. Agora a gente tá vindo o julgamento do Andrei também, que é ali de Santa Catarina, vai ser agora dia 27. Vou gravar também ali com a Kátia. Então, eu só quero que a justiça ela haja, porque eu estou fazendo direito, porque eu acredito. Eu parei tudo da minha vida, eu larguei minha profissão de 16 anos. Eu parei tudo para falar, agora eu vou fazer o que eu amo. Criei os filhos, tá bonitinho, agora eu vou fazer o que eu amo. Então não é possível que a justiça vai só me decepcionar, porque aqui no Crimes e Efeitos eu vou falar que ela tá me decepcionando bastante. Mas eu ainda acredito na justiça. Eu ainda acredito. Somos dois. Vamos encerrar então aqui. Obrigada, Maria Clara tinha... Opa! Posso? Quer falar? Obrigado por vocês aí do Crimes e Efeitos. Imagina, Simone. Maria Clara tinha apenas 21 anos, estava grávida, sonhava com o futuro, mas foi silenciada por um crime cruel. O caso agora está nas mãos da justiça. 2 homens respondem como réus e aguardam julgamento por feminicídio. Este não é apenas mais um processo criminal, é um retrato da violência contra mulheres no Brasil, que insiste em chocar a cada nova estatística. Que a memória de Maria Clara e de tantas outras vítimas nos faça cobrar respostas, punições e, acima de tudo, respeito à vida. Porque entender sobre um crime é um passo para combatê-lo. Oi, meu nome é Maria Clara. Era técnica de enfermagem e estava grávida do meu primeiro filho. Sonhava em cuidar de outras vidas, mas de repente tive que proteger a minha. O pai do meu filho era um policial militar. Durante um tempo estivemos juntos, mas quando contei sobre a gravidez, tudo mudou. Ele me pediu para tirar, interromper a gestação, disse que não podia assumir, que tinha outra vida. Eu disse não, era o meu corpo, a minha escolha. A partir daí, começaram as ameaças. Ele dizia que ia resolver isso. Um dia me entregou um açaí, dentro tinha veneno. Sim, ele tentou me matar com veneno. Mas eu sobrevivi e continuei com a vida crescendo em mim.
até o dia 24 de julho de 2024. Recebi uma ligação dele. Mãe, eu tô lá em cima, ver se pegar o dinheiro com o amigo de João, Robson. Daqui a pouco eu chego. Saí até o portão. 2 homens em uma moto me chamaram. E ali... Onze tiros. 11. Eu morri e minha filha morreu comigo. Minha filhinha. Dias depois, o pai do bebê foi preso. Um PM treinado para proteger, acusado de tirar a vida de quem gerava um filho dele. Desde então, minha família espera por justiça. Já vai fazer 1 ano desde que tudo aconteceu. As audiências são lentas, as respostas são escassas, a dor é constante. Eu não era um número, eu era filha, eu ria, eu dançava, eu alegrava, tinha medo de agulha, mas fazia de tudo para cuidar do próximo. Não me calaram, minha história ainda fala. Fala por mim, fala por todas que gritaram não e foram silenciadas. Se minha voz ainda pode ser ouvida, então diga por mim. Justiça por Clara e Aurora. Por mim, pela minha filha Aurora que não pudemos conhecer. Pelas que ainda estão vivas e com medo.